Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Damos início a esse santo culto em louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cântico 91, 91. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pai Celestial. Cantar com bastante comunhão, né, irmãos? Bastante alegria.
procuramos sentir a presença do Senhor dentro do nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Acabando o hino, vamos dar um glória a Deus, né, irmão? O Senhor preparou, já tivemos a nossa reunião de ministério, e o Senhor preparou esse santo culto para nós aqui nesta noite. Se nós abrir o nosso coração e bater, a porta vai abrir, eu tenho certeza. O Senhor vai derramar um pouquinho da sua glória entre nós, para que nós possamos também terminar esse dia de sábado, levando dentro do nosso coração alguma coisa nova para nos ajudar na semana que vai entrar, irmãos. 378. Glória, glória ao teu nome, ajuda a nós, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome.
Aleluia. Glória a Deus. Salvo por ser poder, salvo por seu amor, a presença do glória a Deus. Glória a Deus. Você sente e dá um glória gostoso, né, irmão? Passamos a tarde inteira praticamente na casa do Senhor. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é saber que a força do Senhor sobre nós é maior que tudo aquilo que o mundo oferece. Dá um glória a Deus, aleluia. Não tem demônio, não tem o que pare na frente daquele que ama a casa do Senhor, irmão. Salmista Davi sempre valorizou a casa do Senhor. Dá mais um glória. Que você faz na casa do Senhor, Senhor recompensa aqui, teus filhos, teu neto. Você vai embora e o Senhor continua recompensando a tua família. Bendito o Senhor. Eu vou pregar o que Deus me traz. Eu estou sentindo que vem vindo alguma recompensa de Deus na vida de alguém, irmão. Te prepara, está chegando aí. Namakatalamaia, Urialamaia, está chegando aí o teu esforço, a tua luta. Às vezes os teus amigos nem entendem porque tanto esforço na obra de Deus. Deixa o tempo passar. Quando a roda acabar de virar, eles vão ver você lá em cima cantando, dando glória, abraçando a promessa da minha palavra, viajando a tua casa cantando, louvando o Senhor com o instrumento. Eu estou sentindo, irmão, Deus trazendo a vitória para perto de alguém. Glória a Jesus o Nazareno. Aleluia. 128. Glória ao Senhor. Salvo por teu poder. A igreja vai ficando na comunhão. Quem sabe o Senhor não surpreende nós aqui nesta noite. Kima namana suya. Anakata salamanaia. Glória, glória a Deus nas alturas. Na comunhão, 1, 2, 8, irmãos. Mesmo sentimento. Deixa Deus te visitar. Esquece tudo agora. Liga no céu. Jesus venha na paz.
Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Querida Irmandade, os nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando também através do YouTube e das redes sociais, esse é o momento da oração, irmãos. E tem chegado até nós pedidos por enfermidades, tribulações, bastante por causa, viagem acidentado, famílias bastante, testemunhado também que pede a oração da igreja nesta noite. Irmão Marquinho, venha fazer a oração para nós. Irmão Marquinho, diácono desta casa de oração, vai fazer a oração. O Senhor colocará no coração dele as palavras, irmão, o guiará para que o Senhor possa nesta noite atender o nosso clamor, derramar sobre nós a sua presença, a sua glória, mandar para nós também o conselho da palavra. Os dons, é importante os dons de Deus, irmãos, né? Como é gostoso quando nós percebemos que brotou dentro de nós alguma coisa do céu que não é da terra, né? Como é gostoso, né? Dá um glória a Deus nesta noite, aleluia. Carnamaia, quem sabe soneviando, surrabiaro, suia. Vocês creem, irmão? Estou sentindo que vai brotar alguma coisa nova na vida de alguém espiritual. Te prepara, glória ao teu nome. Apresenta também os enfermos, todos aqueles que estão sofrendo com essa Covid, com essa pandemia que está assolando a terra. Temos bastante irmãos enfermos, irmãos, bastante enfermos. Região de Sorocaba, filho do nosso cooperador em Votorantim, nosso irmão Lucas também está enfermo. Enfim, o povo está passando por grande dificuldade, mas na comunhão da igreja, o Senhor inspirará o seu servo e colocará na boca dele as palavras necessárias. Vou pedir uma coisa para vocês, nós ficamos aqui até o finalzinho, né? Esse é o nosso último culto aqui do sábado, estamos na reunião de ministério, com tudo que Deus já nos deu. Vamos prostrar o joelho bem na comunhão e dar o nosso melhor para Deus, irmão. Dizer, Senhor, o Senhor possa olhar e falar assim, mas é o glória daquela serva de novo, é o meu glória, Senhor, aleluia. Eu continuo aqui, eu preciso do milagre, eu preciso da libertação, eu preciso da força, eu preciso do remédio para curar aquele mal que está lá na minha casa. Senhor, eu estou aqui, derrama sobre a minha alma, creia, aquele que persevera alcança do Senhor. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glorifica a igreja, glorifica o nome do Senhor. Vamos entrar nesta comunhão linda. O Senhor quer falar conosco nesta noite. O Senhor quer derramar as bênçãos sobre a vida de cada um que aqui se encontra. O Senhor quer derramar as bênçãos sobre os que estão nos ouvindo pela internet. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Bondoso e eterno Deus, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui nos reunidos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para mais um culto, Senhor, para mais um dia, Senhor, de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Bondoso e eterno Deus, já Te damos graças, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, Senhor, por cada um que depositou a confiança em Ti, Senhor, que colocou ali o pedido de oração, Senhor, que Deus querido Pai amado, acreditou, Senhor, no milagre nesta noite, meu Deus. Ó bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, visita cada um nesta noite, Senhor, cuida, Senhor, de cada um que está aqui presente, Senhor, meu Deus, visita, Senhor, os que estão nos assistindo pela internet, Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, entra nos corações, Senhor, vai tirando toda tristeza, Senhor, vai tirando todo impedimento, Senhor, vai tirando todo embaraço, ó Pai. Ó meu Deus, livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor, de toda angústia, Senhor, de tudo aquilo que ainda, Senhor, está nos impedindo, Senhor, de ouvir a Tua palavra nesta noite. Bondoso e eterno Deus, Senhor, fala conosco nesta noite, ó Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia a palavra do céu, Senhor, meu Deus, que nós sejamos só um instrumento,
momento em tuas mãos, Senhor, que o teu servo, ó Pai, que vai trazer a palavra nesta noite, ó Deus, que seja usado por ti, Senhor, que possa diminuir cada vez mais, Senhor, para que a tua grandeza cresça, Senhor, na sua vida, nas nossas vidas, ó Pai, bondoso e eterno Deus, ó Pai, abençoa a vida, Senhor, dos músicos, Senhor, musicistas, Senhor, de todos, ó Pai, que aqui se encontra, meu Deus, ó Papai querido, fala conosco nesta noite, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também colocamos e te pedimos, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão em leitos de hospitais, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, não pôde estar aqui nesta noite, meu Deus, ó Senhor, visita os teus filhos, Senhor, meu Deus, que esta enfermidade, Senhor, que tem tirado a paz de muitos, ó Pai, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda os teus filhos, Senhor, guarda o nosso irmão Lucas, ó Pai de Sorocaba, que tem sofrido com esta enfermidade, Senhor, vai de encontro ao teu servo, Pai, vai de encontro, Senhor, derrama a cura sobre a vida dele, Senhor, derrama a cura, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que têm clamado, que têm buscado, Senhor, por tua presença, meu Deus, ó Senhor, sabemos que não somos merecedores, mas nós cremos na tua palavra, nós cremos nos milagres, Senhor, ó Deus, às vezes não temos força, ó Pai, mas Deus querido, o Senhor nos deu esta rica oportunidade de estar na tua presença, Senhor, que nós não viemos sair daqui, Senhor, vazios, ó Pai, que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Pai, porque Deus querido, nós cremos, Senhor, na tua palavra, Pai, nós cremos, Deus querido, que o Senhor vai falar conosco, Senhor, porque o Senhor já tem falado através dos hinos, ó Pai, o Senhor já tem falado conosco durante o dia, Senhor, o Senhor é que tem nos sustentado, ó Pai, porque às vezes as nossas forças, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, atingir, Senhor, os nossos objetivos, mas o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos dado ânimo, Senhor, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te clamamos, ó Pai, por esta vida, por este culto, Senhor, ó meu Deus, abençoa a vida do teu povo, Senhor, cuida de cada um desta noite, Senhor, se tem alguém entristecido aqui, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa visitar o coração, que o Senhor possa alegrar, Senhor, se tem alguém aqui enfermo, Senhor, que seja derramada a cura nesta noite, ó Pai, ó Senhor, se tem alguém ainda, Senhor, que não está ligado neste culto, Senhor, dê uma injeção de ânimo, ó Pai, abençoa, Senhor, liberta, cura, transforma, Senhor, ó meu Deus, estamos em poucos presenciais aqui, Senhor, mas a tua presença já está aqui, Senhor, a tua presença, Senhor, já nos contagiou, ó Pai, e nós estamos aqui porque nós clamamos, nós te amamos, nós cremos na tua palavra nesta noite, Senhor, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo também, Senhor, te pedimos que abençoe a vida de cada um que vai ofertar nesta noite, Senhor, que o Senhor possa abrir portas e comportas na vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los grandemente, Senhor, porque Deus querido, nós sabemos, ó Pai, que muitos têm necessidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada vez mais e mais, Senhor, as nossas vidas nesta noite, tudo isso, ó Pai, te pedimos, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Glória a Deus, glória a Deus, Glória a aleluia, Deus, Jesus. santo é o Senhor. Aleluia, Aleluia. Jesus. Igreja, dá um Jesus. glória Aleluia, gostoso para nós aleluia, encerrar. Jesus. Aquele glória, eu Glória a creio, Deus, Senhor. aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe, amado. Glória, glória a Jesus. Aleluia. 376. Cântico 376. Na mesma comunhão, irmãos. Pai Celestial, cada culto é uma manifestação do Espírito de Deus dentro de nós, irmãos. Né? É um movimento que o céu faz entre nós, irmão. Glória ao teu nome. Santo Senhor, meditando nas palavras do hino. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Quem tem certeza dessas coisas dá mais um glória, né, irmão? Bem-aventurado aquele que não duvida, aquele que a conversão dentro dele foi plena, né? Ele entendeu da onde ele está saindo e o lugar aonde ele vai chegar. Aleluia. Que nesta noite, Senhor, possa colocar dentro do teu coração uma certeza que a tua chegada no céu será com glória. Glória ao teu nome. Momento de pagar os nossos votos, glorificar o Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Alguém sente, irmão? Se alguém sente, aproveita a comunhão e vem à frente. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Pai Celestial, a igreja não perde a comunhão, continua dando glória. Se a igreja está em paz, irmãos, vou contar uma parte que Deus pôs no meu coração, bem rapidinho. Agradeço ao Senhor também, sua misericórdia, preparação gloriosa de estar no meio de vós, ter me chamado na sua graça, paciência com a minha alma, e ter, irmãos, quando eu não via mais caminho, não via mais condição, devido à prova, à manifestação do adversário na minha vida, na minha casa. O Senhor apareceu de uma maneira maravilhosa que eu não imaginava e tem cumprido a sua palavra na minha vida também. Me chamou na sua graça no ano de 94 e tem, irmãos, me preservado na sua presença também. Estou muito contente de estar no meio de vós. Era um desejo de estar aqui outra vez, né? Tivemos aqui faz uns 2 meses, né, irmão Marquinhos? O Senhor muito nos visitou, nos alegrou. Servos de Deus têm ido nos visitar na cidade de Sorocaba também, levado bastante alegria para nós. Quem não visitou nós ainda, vocês estão convocados a nos ajudar lá também, ir lá dar um glória conosco, conhecer a casa de oração que o Senhor está preparando para nós, irmãos. Tudo isso é motivo de alegria do nosso coração, esse amor, essa união, né? E que todos nós possamos entender que cada um que possamos estar aqui, irmãos, nós passamos, vamos embora e a obra continua. Bem-aventurado é o homem que ele não tem, e a mulher também, que não tem o seu ministério, o seu cargo, ou o dom que Deus possa ter dado, acima do povo e acima da obra de Deus, onde Ele trabalha nela, por misericórdia. Se nós estamos aqui tocando, atendendo, cantando, o irmão atendendo aqui o som, essa live, é por misericórdia de Deus, irmão, né? Porque Ele tem sido bom, tem nos guardado e tem nos sustentado também, irmãos. Agradeço ao Senhor, irmãos. Nós somos ali da cidade de Sorocaba, quem está nos vendo através da internet, através do YouTube e demais canais de comunicação. Nós somos da cidade de Sorocaba. O Senhor tem abençoado bastante a congregação cristã apostólica lá também. Estamos construindo uma casa de oração que vai caber 350 irmãos em média sentados, com tanque de batismo, com galeria, uma bela igreja, irmãos, na região ali da Zona Norte, fica perto da Avenida Itavuvu, da Avenida Ipanema, da Avenida Ipanema, por perto de um supermercado grande que tem ali, é a Avenida Fúvio Cláudio Biasi, número 322, Jardim Santa Rosa, é quase que paralela com a Avenida Ipanema. O Senhor tem preparado uma construção grande, nós estamos fazendo os nossos cultos no salão, no porão embaixo. Mesmo assim, o nosso porão cabe umas 100 pessoas, né, irmão Marquinhos? Irmão Marquinhos já esteve lá, uns irmãos aqui tiveram lá também. O Senhor tem nos abençoado bastante, irmãos, bastante irmandade e congregando conosco, o Senhor fazendo obra, manifestando a sua presença no nosso caminho, irmãos. E também agradeço ao Senhor que há uns 20 dias atrás, irmãos, veio nos visitar uma serva de Deus, seu filhinho. Ele tem um problema de uma enfermidade que ele fica na cadeira de roda, ele já é mocinho. Ela tem uma filha também com uma enfermidade, eu não me lembro o nome agora, mas que judia da irmãzinha. A irmãzinha tem uns 16 anos, só ela serve a Deus, o esposo não é batizado. E ela congregava conosco
onde o Senhor nos dava a graça de congregar também. E agora ela sentiu uma alegria e veio nos visitar, irmãos. A igreja abraçou ela com bastante carinho. E o Senhor mandou a palavra naquele dia. O Senhor falou assim: você está aqui dentro hoje, você tem uma necessidade grande que você precisa cumprir. E chegou alguma coisa para você na tua casa e falou que você não tem mais direito e que você não vai receber mais aquilo que é teu direito. Mas te diz o Senhor, se tem fé no teu coração, na semana que vai entrar você vai até o caixa, põe o teu cartão, bendito o Senhor, e aquilo que é teu está lá. Eu agradeço o Senhor nesta noite, que no domingo passado ela congregando levantou e agradeceu o Senhor, que ela tinha uns compromissos para saldar, vida difícil financeira, e o filho dela tinha sido cortado no INSS e não tinha mais dinheiro na conta, mas mediante a palavra, na semana seguinte, na terça-feira, não me falha a mente, no começo da semana, ela foi até o banco, colocou o cartão, colocou a senha e digitou saque e saiu, se não me falha a mente, R$1.800. Dá glória a Deus. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, Ele quer só a nossa obediência. O ouro e a prata estão na mão dEle, aleluia, lamaia. E Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, irmão. Vi muita obra, manifestação da misericórdia de Deus, do seu amor, da sua providência também, irmão. O Senhor tem dado a graça de ver muito milagre, ver muita obra, mas nós não vai começar a contar, senão nós embala aqui, não para, a comunhão dessa igreja é gostosa. Louvo o Senhor nesta noite, que nas minhas maiores angústias, nas minhas maiores aflições, eu tenho clamado, o Senhor tem ouvido a voz da minha oração. No ano de 2013, irmãos, fazia 3 anos que eu já não atendia culto, que eu já não estava mais no ministério da congregação onde eu estava, numa aflição muito grande da minha alma. Deus permitiu uma prova material muito grande também, um desespero, uma prova espiritual, uma aflição, uma angústia, e o mundo fazendo de tudo para me engolir, para me levar embora, para destruir, irmãos, para ver se nós deixávamos a presença do Senhor, e numa fraqueza muito grande. Eu me lembro, vou contar o que Deus pôs no meu coração, irmão. Eu me lembro que eu passei uma semana de muita tentação, de muita luta, né? E uma fraqueza vai trazendo outra fraqueza, uma tristeza vai abrindo porta para outra tristeza, irmãos. E eu me lembro que num domingo eu tinha ido com a minha esposa, ela não servia a Deus também na época, irmãos. Eu servia a Deus, mas ela não servia, irmãos, congregava pouco, e passei um domingo de muita aflição, uns lugares difíceis, e aquilo trazia um pouco de alegria para minha carne, mas doía dentro do meu coração. E numa segunda-feira de manhã eu fui tomar café numa padaria, e muito triste das lembranças de tudo aquilo que Deus fazia, de tudo aquilo que eu tinha visto Deus fazer, e pela amargura da prova que eu estava passando, e tomando café naquela manhã, eu falei: Senhor, né? Onde foi as tuas promessas, onde foi tudo aquilo que eu plantei na tua obra, ficou tudo para trás, não tenho mais força. E eu ainda falei assim: irmãos, eu acho que tudo que eu fiz, tu nem se lembra mais, mas eu agradeço ao Senhor nesta noite, que quando eu saí daquela padaria, que eu pisei na calçada, uma irmã velhinha, que eu não lembro dela, não lembro do semblante dela, não lembro de ter visto, quando eu saí, irmãos, ela me puxou pelo braço, eu virei, ela falou: paz Deus, filho. Eu falei: amém. Bendito o Senhor. Ela falou para mim: tudo bem? Eu falei: bem, irmã, né? Meio com vergonha, né, irmãos? Porque da onde nós congregávamos antes, quando a gente não está mais no ministério, vem um jugo, um peso muito grande, né? Um olhar de aflição em cima de nós. Eu não sabia o que ela ia falar, mas ela pegou na minha mão e falou: filho, eu estava passando aqui perto, Deus falou comigo, mandou esperar você sair aqui para te dar um recado. Cada palavra que você já pregou tem uma marquinha lá no reino da minha glória. Mais dia, menos dia, eu confundo o inferno, crio um caminho novo e te coloco na frente do meu povo. Aleluia. Lamanassuia. Eu agradeço o Senhor nesta noite, que eu comecei a chorar. Falei: não tem condição, irmã, não dá mais. Ela falou: Deus que te chamou é o Deus da conta.
condição, aleluia. É o Deus que te separou, Deus, o ventre da tua mãe e te pôs por atalaia em Israel. Não adianta você fugir para a direita, fugir para a esquerda, não adianta você correr, eu já vejo um caminho novo de misericórdia, aleluia. O Senhor ainda disse assim, irmão, e já estou com saudade de você falar para o povo, pode dar um glória bem gostoso, que a presença do Senhor já chegou. Canassuia, eu agradeço o Senhor nesta noite, que eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor tomou a boca de uma mulher de Deus, de uma moça que foi minha auxiliar de jovens em 2010 e falou assim para mim, ela apontou o dedo e falou assim para mim, 7 anos eu confundo o inferno e te coloco diante do meu povo de novo para uma glória maior. 2017 o Senhor abriu a porta para mim nesse ministério de Jandira, e eu estou aqui dizendo que Deus é bom na congregação cristã apostólica, que a palavra é viva, permanece, ela não é morta, ela não está presa na lei do homem, no desejo do homem, no sentimento do homem e naquilo que o homem acha que é certo. Ela está, aleluia, amarrada no desejo de Deus e no desígnio de Deus na minha e na tua vida. Então, se tem alguma coisa que alguém pode estar retendo, dá mais um glória. A mão de Deus se abre, a causa é advogada, a mão de Deus se abre, o inferno se cala a teu respeito, e eu não mando suia. Vocês estão na comunhão, irmão? Eu estou sentindo que a mão de Deus vai se abrir nesta semana. E é Jesus! Vai se abrir. Aleluia, você vai glorificar o Senhor. Irmãos, só mais uma. Irmãos, eu tinha passado uma prova grande, irmãos, em 2004, 2003, uma dificuldade grande, e eu nasci para crer, eu creio no dom de Deus, irmão, e era um tempo que era muita mocidade, oração, visita, curto, e eu agradeço ao Senhor que eu tinha uma brasilinha velha, uma brasilinha que eu tinha ganhado ela, irmão, velha, irmão, você passava e enxergava o asfalto passando embaixo, o banco do lado direito, o cachorro tinha mordido, nós colocamos um pano em cima, mas nós congregava, dava glória, ia para o interior. Aquele tempo Itapetininga era um fervo, nós ia orar com a irmã Raquel, nós ia orar com o Herculilo, nós ia orar com o Nando, nós ia orar com o irmão Aguinaldo, que hoje é cooperador na congregação cristã apostólica no Jardim Sotema, que hoje é nosso conservo no ministério. Quanta glória! Na casa da Joana, na casa do irmão Gerson, quem orou, quem se lembra das virtudes, Deus sei lá com a promessa dos dons de Deus derramado naquela casa. E um dia o irmão Gerson falou assim, nós estávamos num culto, irmão, irmão Gerson, que eu amo, é porteiro na congregação, ele levantou de testemunhar e falou assim, e contou que Deus tinha preparado a gasolina para nós fazer uma visita. Aí quando ele desceu assim, ele me abraçou e falou assim para mim, José, você crê? Eu vi Deus fazendo uma obra na tua vida, ainda que você não tenha estudo, Deus vai te colocar entre os grandes, você vai andar de carro novo, você vai suprir, você vai viajar e você vai contar que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Eu dou glória a Deus nesta noite, irmão. Ele pregou isso, passou 15 dias, estava congregado onde era a minha comum congregação, estou correndo para não passar o culto. Quando acabou o culto, eu saí com a chave da Brasília na mão, com os irmãos do lado. Quando eu fui no lugar onde estava ela, estava só o lugarzinho dela, tinham roubado ela, tinha ido embora, fiquei a pé, fiquei sem carro, mas eu agradeço o Senhor nesta noite que eu nasci para crer, irmão. E um dia, passado uma semana disso, 7, 8 dias, eu fui congregar e Deus mandou a palavra e falou assim, o que está perdido eu vou achar, aleluia, e o que é teu eu vou devolver na tua mão, irmão. E vocês sabem que pobre gosta de coisa bonita. E eu tinha um amigo meu que eu trabalhava para ele, e ele tinha tirado um volante de um Santana, e ele tinha dado para mim aquele volantinho cheio de botão lá no final dos anos 80, eu arranquei o da Brasília e coloquei o volante do Santana, e eu agradeço o Senhor nesta noite, irmãos. Levaram ela para uma outra cidade do interior, recolocaram o banco novo, reformaram, pintaram ela, só não trocaram o volante. No outro dia a irmã Joana estava passando na calçada, olhou a Brasília, o coração dela ferveu, lembrou do minha Brasília, que nós viajava, que nós servia o Senhor, mas ela falou, a cor é outra, está tudo nova. Quando ela olhou dentro, a placa era outra, irmãos, tinham trocado tudo.
Quando ela olhou dentro, ela viu o volante. Ela falou, o coração dela ferveu. É a Brasília do irmão Bertinho. Chamamos a polícia, era a minha Brasília. Deus me devolveu reformada. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom, aleluia. Não tem o que Deus não mude, não tem o que Ele não entre, não tem o que Ele não ache. Ia Jesus! Catalamaia! Eu creio que muitos irmãos da minha região que foram meus companheiros se lembram desta obra. E no dia que eu recuperei a Brasília, irmãos, veio um irmão amoroso e tinha me dado um valor, na época era R$1.000 para mim comprar um Fusquinha. Aí eu recuperei a Brasília, voltei e devolvi R$1.000 para ele. Ele falou, não, irmão, você vende e compra um carro melhor, já é teu esse dinheiro. Aleluia. Então, irmão, Deus fez muita obra na minha vida. Foi contar, hora vai embora, mas orei a Deus por mim, nos visita em Sorocaba, cidade de Votorantim, onde atendi também a obra de Deus, tanto na CCB como na Congregação Cristã Apostólica. Irmãos, nossa região ali, Jorjoete, Capela do Alto, o Senhor está fazendo uma grande obra. Nossos irmãos ali junto de nós na região de Sorocaba, irmão Nelson, que luta na construção, é nosso diácono. Oreis a Deus por nós. Você que está nos acompanhando na rede social, está com saudade, dá um glória, sentir a presença de Deus, vai nos visitar. Vença o medo e abrace a esperança, irmão. Fazem 40 dias, irmãos, nós enterramos ali em Sorocaba nosso irmão Samuel, que foi cooperador do Parque São Bento II, meu amigo, meu companheiro no tempo do ministério e no tempo das aflições também, no tempo da guerra, no tempo da luta, no tempo do desprezo, nos anos que ele ficou, irmãos, praticamente sozinho, né? Nós dois sempre juntos, eu era o único amigo dele praticamente, tanto que quando ele faleceu, foi a mim que coube a parte de o achar na casa dele. O Senhor tinha recolhido, né? Um companheiro amigo, meu coração ainda está muito triste, deixou uma história linda do dom de Deus, do amor de Deus, do zelo de Deus, irmãos. Eu me lembro que na semana que o Senhor o recolheu, irmãos, por umas 3 vezes ele falou, vou congregar, preciso congregar com você de novo, né? E o Senhor o levou embora. Você que está ouvindo, você que está participando desse culto, que vai ouvir, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, dá o primeiro passo, se movimenta em direção ao Senhor, né? Ah, mas eu já carrego aquele vício, carrego aquele outro vício. Ah, mas eu já deixei a barba, eu estou barbudinho. Ah, mas eu já não me enquadro mais de ter que usar só saia. Eu já não enquadro mais de não fazer isso, fazer aquele outro. Irmão, você não tem que se enquadrar em nada, você tem que vir aqui e dar glória a Deus, irmão, né? O dono da obra é o Senhor, é Ele que modela, é Ele que te coloca na estatura que Ele quer, irmãos. Venha congregar conosco, né? Que ninguém vai ficar te apontando o dedo, ninguém vai ficar, nós não temos aqui o costume como doutrina, nós seguimos o que está escrito aqui, irmãos, bendito o Senhor, procuramos não sair daqui, a palavra fala, é que se nós se esforçarmos, ainda somos servos inúteis, então vamos dar essa oportunidade para você mesmo, não dá ouvido à voz estranha, né? Ah, mas se eu for lá, vamos usar um termo pejorativo, deixe o termo que usar, o importante é você sentir a presença de Deus, o importante é sentir o renovo de Deus, o importante é o dom de Deus te pegar com a mesma virtude que te tomava. Dá um glória a Deus. Estou sentindo, já vamos para a palavra, eu estou sentindo, irmão, que Deus vai movimentar alguma coisa na casa de alguém que está ouvindo esta live nesta noite, estou vindo pelo YouTube. Dá ouvido a esses conselhos, não deixa para amanhã, tire pelo menos um dia para você vir na casa do Senhor, o resto deixa na mão do Senhor, Ele fará. Ora a Deus por mim, pela minha casa, a minha filha, irmãos, do meu segundo casamento, posso falar como filha, ela tinha 9 anos de idade, quando Deus deu a graça de conhecer a sua esposa, que hoje é a sua mãe, que hoje é minha esposa. Eu estou correndo, a palavra vai ser bem curtinha, vocês podem ficar em paz. Eu agradeço ao Senhor, irmão, a Vitória está com 19 anos hoje, segundo ano de direito, irmãos, mas a minha esposa sempre foi testemunhada, e quando ela estava gestante da Vitória, irmãos, quando ela do 5º, 4º para o 5º mês, não fazer os exames, foi descoberto que a Vitória tinha uma má formação, o cérebro dela não estava formado, eu não sei o nome que fala, irmãos, e a minha esposa começou a vir na Unicamp em Campinas, ela vinha uma vez por mês, tomar injeção na barriga, queriam tirar
a Vitória, queriam fazer o aborto, tirar a criança, e ela não quis, por um hino, aquele sofrimento, aquela luta. Eu sei que vocês creem no dom de Deus, né, irmão? E no Salto de Pirapora, irmãos, tinha uma congregação, está lá até hoje, pequenininha, perto do Piraporinho, esqueci o nome agora, perto das pedreiras que tem lá, bem pequenininha, irmãos, e há 19 anos atrás, irmãos, a minha esposa entrou lá, sentou no último banco, já do 8º para o 9º mês de gravidez, ela tem uns exames. O meu cunhado, irmãos, é cirurgião cardíaco, o Dr. Luiz Pio, se alguém tiver alguma dúvida, meu cunhado mesmo que levava ela para o Unicamp em Campinas, também por não conhecer a palavra, achava que era melhor tirar a Vitória, por isso que ela chama Vitória. Ela sentada no último banco, Deus tomou a boca de um velhinho que atendia no fim da palavra e falou assim: mãe que está aqui dentro em desespero, a vida toca o teu ventre agora, aleluia, bendito Senhor, a Vitória nasceu perfeita, com saúde, está lá com 19 anos e nós estamos aqui contando para o mundo que Jesus salva, cura e um dia vai voltar, se prepara que um dia ele vai voltar. Trago saudação e levo por onde Deus tem dado a graça de passar com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Irmãos, nós vamos suprimir esse hino, podemos suprimir esse hino e vamos para a palavra? A igreja fica na comunhão, irmão. Ou ajuda eu aqui cantar o majestoso. Vamos cantar só o majestoso, é Jesus? Vocês ajudam eu? Vamos cantar? Ajudam eu? Bem na comunhão. Majestoso é Jesus, é Jesus, é Jesus, majestoso é Jesus, Rei dos Reis. O poder Deus lhe deu, quer na terra, quer no céu, majestoso é Jesus, Rei dos Reis. De novo, toda a igreja. Majestoso é Jesus, é Jesus, é Jesus, majestoso é Jesus, Rei dos Reis. O poder Deus lhe deu, quer na terra, quer no céu, majestoso é Jesus, Rei dos Reis. Glória a Deus. A igreja clama a Deus a palavra, irmão, na comunhão. Irmão Marquinhos, Senhor te dá, coração, Senhor te dá. Já estou até sem voz. Os demais irmãos músicos, os demais irmãos todos, Deus dá a palavra. Irmão Marquinho, veja, clama o Senhor. Glória a Deus. O Senhor me trouxe um assunto nesse instante, irmão. Só achar aqui já anuncia aos irmãos. Cada um Deus deu uma ferramenta, né, irmãos? Eu tenho uma dificuldade com a palavra. Uma vez, no outro ministério, um irmão me deu um conselho. Falou: irmão, se você ler bastante antes, fica melhor para você pregar. Aí eu ia atender um culto de busca de dons. Eu procurei na Bíblia, fica em pé, igreja, por favor. Eu procurei na Bíblia tudo que falava de busca de dons. Tudo. Li e reli durante o dia. Pense num curtão que Deus preparou. Maravilhoso. Eu só fui me lembrar do que eu tinha lido no outro dia. Deus me trouxe um outro assunto que eu nem tinha passado por ele. Então, irmãos, cada um Deus fez de uma forma. O Senhor colocou no meu coração a ressurreição de Lázaro. 11 de João. João capítulo 11. Mas cada um o Senhor faz de uma forma, né, irmãos? Importante é nós estarmos na presença do Senhor.
11 de João, a ressurreição de Lázaro. Enquanto a igreja acha, eu já vou lendo aqui para nós ganhar tempo. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não é luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse onde o pusesse. Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disse-lhe, pois, os discípulos: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram-lhe, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui, irmãos. Amém. Pode se sentar, irmãos. Assunto que o Senhor colocou no meu coração, o horário já está avançando,
Mas, irmão, o Senhor trouxe, ferveu dentro da minha alma esta passagem maravilhosa, esse momento único na Bíblia Sagrada, irmão, momento em que esta família foi agraciada por uma grande obra, por um grande milagre, por um momento de alegria que ficaria marcado, eternizado de geração em geração, enquanto o sol nascer, enquanto a lua governar a noite, enquanto o Senhor conservar a vida na terra, sempre vai haver um homem, uma mulher de Deus para ler a Escritura e para lembrar que um dia Lázaro estava na sepultura, morto, já 4 dias, e o Filho de Deus deu ordem para a morte embora, e ela foi, aleluia. A palavra já começa mexendo no teu coração, para que você entenda que nada está enterrado, que nada é para sempre, que nada que possa ter acontecido, cruzado o teu caminho, ou ser manifestado na tua vida para te entristecer, para te machucar, ou para tirar aquilo que Deus falou que é teu. Bendito seja o Senhor. Não tem sentença do mundo ou do adversário que permaneça na vida do homem e da mulher que carrega a profecia da palavra e que tem o amor de Deus dentro do coração. Irmão, Jesus andando sobre a terra, cumprindo a missão, curando, libertando, anunciando o reino de Deus, multiplicando, matando a fome da carne, matando a fome da alma, repreendendo os demônios, fazendo os milagres, e se aproximou, irmãos, daquela família, porque onde ele batia e a porta abria, ele entrava. Por certo, desde o primeiro dia, igreja na comunhão, desde o primeiro dia em que ele chegou perto de Marta, de Maria, de Lázaro, o coração daquela família se abriu, ele foi recebido como único Salvador, ainda que muitos dos judeus não compreendessem, zombassem, não entendessem, mas na casa de Marta, Maria e Lázaro havia a presença do Espírito de Deus, porque Jesus era amigo dele. Dá glória a Deus nesta noite. Não importa a condição que você está, a forma que você anda, a roupa que você veste, não importa quem mora na tua casa contigo, não importa o caminho que anda, ou até o tonemanacotolossúria, ou até o que possa ter se manifestado na tua vida, se a porta do teu coração se abriu e Jesus entrou dentro dela. Quando você entra na tua casa, você carrega dentro de você a luz de Cristo e a bem-aventurança. Dá mais glória, porque todo aquele que é amigo do Senhor, irmão, ele tem a segurança, ele tem a proteção, ele tem a guarida, ele tem o lugar de buscar refúgio, ele tem uma força sobrenatural que não deixa de existir, que não deixa de desanimar, irmão, que quando perde as forças da carne, quando derruba o semblante, e quando parece que não vai dar, aparece a força invisível do Senhor te colocando de pé, te levantando, e você continua caminhando ainda, que tem dia que você não sente nem as próprias pernas, e tem dia que levantar da cama é um sacrifício, tem dia que abrir a porta da tua casa e sair para a tua jornada semanal daquilo que você faz no dia a dia, parece que uma angústia tão grande, e parece que a morte está sempre batendo nas portas da tua casa, ou rondando o teu calcanhar. A igreja bem na comunhão, irmão, quando Jesus se afastou e foi para longe, Lázaro estava enfermo, e quando tem alguém enfermo, quem conhece um bom médico, quem tem um bom convênio, ele vai no médico, ele vai no pronto-socorro, ele vai atrás daquele homem importante que ele sabe que entende. Mas Marta, Maria, Lázaro, por certo conversaram, a palavra vai ser curta, por certo conversaram entre eles. O que você está sentindo, meu irmão? Eu não estou bem, eu acho que eu vou morrer, olha o estado que eu estou. Maria falou para Marta: Marta, cadê Jesus? Manda avisar Jesus, aleluia. Lázaro, você sabe que Jesus nos ama, ele não vai deixar você morrer. Por certo, Lázaro esperou, Lázaro esperou, Lázaro esperou, as irmãs esperaram, e o Jesus de Nazaré não chegava, e o amigo não chegava, o socorro não chegava. Bendito seja o Senhor. Pai, um dia
dia, passa o segundo dia, aleluia. Daqui a pouco, irmão, a enfermidade agravou. Chegou o instante que não deu mais, a morte tomou conta. Era como se o próprio inferno, o próprio demônio levantasse uma bandeira, levasse embora o amigo de Jesus. Eu vou pregar o que Deus põe no meu coração. Satanás achou que ia levar o amigo do mestre, ia ficar por isso mesmo. Não, irmão, dá glória a Deus nesta noite. Se algum demônio arrancou alguma coisa da tua casa, da tua vida, da tua família, e acha que vai ficar por isso mesmo, você é meu amigo, você é minha amiga. Te diz o Senhor: clama pela minha misericórdia, porque eu vou chegar. Que astúcia, né? Morte levou embora. Os discípulos: Senhor, mas nós vai voltar lá. Queriam te apredejar, queriam fazer tanta coisa. E alguém pode dizer assim, né, irmã? Até alguém doméstico da fé. Mas será que Deus vai fazer aquela obra? Será que anda lá, Maia? Será que ainda tem conserto? Será que ainda tem condição? Será que ainda dá para ter uma reviravolta? Será que ainda dá para ter uma transformação? Eu vou pregar o que Deus me traz, irmão. Ali, se você crê, Deus vai transformar alguma coisa na tua vida. Na tua vida, né? Vamos voltar para lá. Queriam nos apedrejar, né? Nós vamos morrer. Se ele só está doente. O Senhor falou: não, ele está morto, eu preciso ir lá, ele é meu amigo. Não importa a pedra, não importa o que vão falar, ele é meu amigo, eu vou buscar ele. Você tem mais um glória para dar? Se você é amigo do Senhor, não importa as pedradas, não importa o que vão falar, não importa a calúnia, não importa quem não vai acreditar, não importa quem vai zombar, eu vou buscar. Glória a Jesus. Eu vou buscar. Amaia. Aleluia. Voltou. É que não dá tempo de pregar, irmão. Voltou. Por certo, quantas vezes Marta, Maria olharam pelo aquele trio, por aquele caminho, esperando o mestre chegar e não vinha. Quantas vezes você buscou a palavra? Quantas vezes o profeta profetizou? Vou pregar, irmão. Quantas vezes as coisas melhorou e você até falou o que tinha acontecido e voltou para trás de novo? Dá mais um glória. Eu vou achar alguém por esta palavra. Vou achar. Catalama salamanaia. Chegou. Daqui a pouco, quando enterrou, quando já não dava mais, já estava no sepulcro, já estava a bandeira da morte bem alta, da vergonha, da derrota, da decepção, da perca, da ruína. Dá mais um glória. Eu vou arrancar alguma coisa da mão do demônio e vou te devolver. Bendita a palavra. Se acredita, eu vou chacoalhar o inferno pela tua oração. Eu vou chacoalhar. Salamanaia, Urialamaia. Eu vi cordões da morte na família de alguém, irmão. Deus vai mandar a cura. Mandar a cura. Acabou. A casa da alegria, a casa visitada pelo mestre, foi visitada pela morte, foi visitada pela vergonha, foi visitada pela perca. Vive Deus e a minha alma, aleluia, que eu vou mudar alguma coisa na tua rua, dos teus parentes, dos teus vizinhos. Canassuia Lamaia, daqueles que te conhecem, vai correr notícia, vai atravessar a fronteira, atravessar os oceanos. Vive o Senhor e a minha alma. Deus vai fazer um milagre na casa de alguém. Se transformou a casa do choro. Daqui a pouco vem alguém e fala: olha, bem-vindo alguém, bem-vindo algumas pessoas, acho que é o Senhor, mas agora não adianta mais, agora já foi, já morreu,
Já sepultou? Aleluia. Mas, irmão, coração convertido, ainda que ele perda tudo, quando ele chega na presença do Mestre, ele só chora. Aleluia. Geme e implora por misericórdia. Maria, Marta, podia chegar? É Jesus? Não quero ver ele. Não vem aqui, não passa na minha rua. Eu abri a minha casa. Eu abri o meu coração, eu dei o meu melhor. Meu irmão já foi, agora você vem. Ela tinha tantos argumentos para falar. Mas quando ela chegou diante dele, irmãos, aleluia. Toni caia suya, daverto canhare. Corvarcianamente, io caio costana miasto, que toio que esto mangiore. Ela chegou diante dele, parece que eu, irmão, estou vendo ela assim encurvada, cabeça baixa, chorando. Senhor, oi Marta, oi Maria. Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, aleluia, se tu estivesse aqui, tu não terias como que dizendo assim, na onde que eu errei, aonde que eu falhei, Senhor, o que eu fiz que te desagradou, que tu não veio, porque tu deixou acontecer isso. Glória a Deus nesta noite. O Senhor permitiu que a tua casa chorasse, mas quando a tua casa chorava, o céu chorava junto. Dá mais glória nesta noite. Quando você começa a chorar, o céu chorou primeiro como Pai, aleluia. Mas pelo teu gemido nesta noite, eu estou chegando para uma grande obra, para uma grande reviravolta, para um poder ainda não manifesto, uma força ainda não manifesta. Se acredita, eu vou te tomar na terra para uma grande obra. Receba o dom de abraçar a tua casa, o dom de perdoar, o dom de visitar, o dom o dom de profetizar. Eu estou sentindo, irmão, fogo caindo nesta igreja. Quem está na comunhão comigo, pega agora. Glória! Cata, salamanaia. E a Jesus. Não, irmãos, esta palavra outra veio. Não te disse que se tu crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, quando ele falou isso, irmão, se ela tivesse na carne, ela pegava ele para o braço, vamos lá então ressuscitar meu irmão. Mas ela estava numa virtude maior, irmão. Aí o Senhor não aguentou, tinha que chorar. Se ela falou assim para o Senhor, Senhor, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia, ela tinha perdido tudo, mas continuava crendo. Dá mais glória, a palavra vai acabar, irmão. Satanás levantou uma bandeira e disse, agora ela não dá glória mais, ela não crê mais, ela não congrega mais, não visita mais, ela vai deixar de Deus e blasfemar da palavra. Eu te sustentei. Então esta palavra foi até o sepulcro, rolou a pedra, soou lá na profundeza do inferno, do abismo, né? Não sabe nem como pregar e nem entende. Mas no Ramaçoiebare, aleluia, no reino da morte, aleluia, no reino das trevas. Daqui a pouco uma voz começou a chegar lá dentro, Lázaro, as portas do inferno começaram a tremer, irmão. Lázaro, que é isso? Lázaro, sai para fora, aleluia. Coração começou bater de novo, a vida voltou. Você crê? Para encerrar esta palavra, aleluia, o coração espiritual de alguém vai voltar a bater por esses dias. Você vai glorificar o meu nome, aleluia. Lázaro saiu, irmão, todo o povo viu o que Deus tinha feito.
A glória e o milagre é maior do que você imagina. O caminho é mais alto. O que eu vou te dar não passou na tua mente, não desceu no teu coração. Te prepara. Do mesmo jeito que Josué deu ordem para retirar as pedras de dentro do Jordão, para servir como sinal que um dia eles tinham passado o Jordão em seco. Guarda as marcas, cicatrizes desta guerra, desta luta, para quando alguém duvidar deste milagre, você possa fazer assim: eu tenho a prova daquilo que Deus fez. Eu carrego as marcas do dia da aflição, eu carrego as marcas do dia da angústia, eu carrego as marcas do dia que tonemare, dos dias que eu me tranquei no quarto e não queria sair mais dele. Então esta palavra, irmão. Lázaro, sai para fora. Para encerrar esta palavra, a igreja dá um glória gostoso. E no glória, o que é que precisa Deus tirar para fora? O que é que precisa Deus fazer uma grande obra? Nesta última oração dos irmãos vai vir agradecer para nós. A igreja prostra o joelho bem na comunhão. Aleluia. E creia, o teu glória vai fazer tremer o inferno. Teu glória vai o teu glória vai mexer na estrutura daquele demônio que não sai do teu pé. Bendito, vou pregar o que Deus me traz, irmão. Eu vi alguém sentenciado por algum espírito, não te dá paz, não te dá sossego, atormenta o teu deitar, atormenta o teu levantar, e e quando você dorme, parece como um espírito do lado da tua cama. A igreja está na comunhão comigo, irmão. A igreja vai dar 3 glória, no terceiro glória, Deus vai mandar o demônio embora da casa de alguém que está aqui. A igreja ajuda eu. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Chega, vai embora agora. No nome do Senhor Jesus, desocupa a casa dela agora. Então esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vem um dos servos de Deus agradecer para nós. Damos graças a Deus em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Vem um dos irmãos agradecer para nós, por favor. Rapidinho, irmão, não perde tempo. A igreja na comunhão, a igreja prostra o joelho e dá glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. A igreja na comunhão, irmão. A igreja na comunhão, não negue um glória. Deixe Deus te visitar. Deixe a presença de Deus te tomar. Aleluia. Glória ao teu nome. Santo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, mais uma vez, Senhor, de joelhos dobrados na tua santa e gloriosa presença, Santo Senhor. Nesse momento, Senhor, Aleluia. no ato de agradecimento, Senhor, pelo andamento do Glória culto, Senhor, pelos hinos entoados, pela tua santa e gloriosa palavra que o Senhor mandou nesta noite, ó Pai. Aquilo que está morto, o Senhor dará vida. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles Aleluia. sonhos, meu Pai, que o inimigo, meu Pai, falou para nós, ó Pai, para não desistir, para não perder a fé. A tua Glória palavra nesta noite veio nos encorajando, amém, Senhor. nos dando a vitória, ó Pai eterno e justo. Glória Nós a demos Deus. graça, Senhor, por tudo. Só o teu nome seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Creia. Notícia de paz te aguarda. Notícia de alegria te aguarda. Aleluia, Senhor. Notícia de boas novas te acompanharão a partir de hoje. Chega! Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. 2, 3, 4 para nós encerrar, irmão. Glória, glória ao teu nome. Deus abençoe, amado. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Pai.
Pai Celestial. Glória a Deus. O anjo da vida vai te acompanhar. Guarda bem, o anjo da vida vai te acompanhar para a tua casa. Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, vamos fazer as nossas ofertas? Pode ser, irmão Marquinhos? Vocês estão com os envelopes? Está os envelopes aí nos bancos? Que Deus colocar no coração, irmãos, né? Ofertar na casa do Senhor, dízimo, coleta, tudo isso é importante para o progresso da obra, construção, manutenção, obra da piedade. Estamos bastante serviço na obra, irmãos. Todos estão com os envelopes? Todos pegaram? Todos estão? Todos estão? Então nós vamos fazer, a igreja faz assim, nós vamos fazer uma oração para agradecer as ofertas. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, no nome de Jesus, teu Filho, continuamos na tua presença, Senhor. Santa, doce e viva, que faz a morte correr do nosso caminho. Nesta noite, Senhor, te damos graça por todo o bem feito e também pela oferta que tu preparou, Senhor, o dízimo, aquilo que tu colocou no coração do teu servo, tuas filhas, para contribuir na tua obra. Abençoa, prospera, abre as portas, recompensa pelo amor do teu nome de Pai será glorificado. Damos graça em tudo em Jesus, teu Filho, bendito em eterno. Amém. Recolhe, irmão Marquinho, para nós, irmã, recolhe. Deus abençoe a todos, os músicos, a Irmandade presente. Orem a Deus por nós, irmãos. Preparação de Deus, cidade de Sorocaba, lugar mais necessitado de visita que tem. Visitem nós e o nome de Deus será glorificado também. Podemos encerrar, Marquinhos? Tem oração ainda? Tá. Isso aqui não precisa anunciar, é só segurar aqui, né? Mas eu leio agora, depois que encerrar, então tá bom. Perdoa, irmão, estou aprendendo, mas a gente aprende devagarzinho. Deus abençoe a todos, Deus abençoe ao moço também, a paciência com nós. Igreja, vamos fazer assim para nós encerrar.
Que a paz de Deus, a sua presença, os seus conselhos, a sua virtude, a vida de Cristo permaneça dentro dos nossos corações para a vida eterna. Amém.